Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um cartoon em forma de uma gota d'água usando o modelo 3D. Eu vou usar a versão 321, vocês podem usar qualquer versão. Vamos começar. Nós vamos adicionar aqui uma mesh UV Sphere e nós vamos transformar essa mesh numa gota d'água. Vamos olhar a vista aqui pelo modo frontal, aproximar um pouco e vamos entrar com essa esfera no modo Edit Mode. Vamos clicar fora para desativar a seleção, ativamos o Move e selecionamos esse pontinho que está bem aqui em cima, na parte superior da esfera. Ativamos aqui em cima o recurso Proportional Editing e usamos o modo no formato Sharp. Encostamos o cursor do mouse na seta azul, puxamos um pouquinho e damos à nossa esfera um formato de uma gota. Vamos voltar para Object Mode. Vamos utilizar aqui o recurso que é o clique direito do mouse e vamos aplicar um Shade Smooth na superfície. Vamos aplicar um material usando aqui na opção Material Prévio o recurso Materiais, clicando em New, adicionamos uma superfície com shader inicial Principal e vamos aproveitá-lo para transformá-lo no objeto transparente, como aqui na opção Roughness, vocês vão deixar o fator bem próximo ao 0, para dar o efeito de brilho, e na opção Transmission vocês vão deixar o fator em 1. Veja que eu fiquei com o objeto aqui transparente. Para dar o aspecto de água, o índice de refração, que é o IOR, vou deixá-lo como 1.35, que é o índice da água. Agora nós vamos usar aqui na opção Blend Mode a condição em Alpha Blend. Vou habilitar o Bakeface Cooling e tenho aqui a nossa gota d'água, da qual eu posso utilizar o artifício, abrindo aqui o World Opacity, para dar esse efeito aqui como se fosse uma gotícula de água. Para criar o efeito do rosto da nossa água, eu vou pedir a vocês que vocês criem um formato de um rosto aqui, como eu fiz nesse aplicativo, e salvem na condição de transparência, onde eu só vou ter os olhos e a boca sendo visto lá na nossa utilização. Caso vocês não tenham um aplicativo para fazer isso, vocês podem baixar uma imagem .png totalmente transparente, tá pessoal? Junto à internet. Então é essa imagem aqui que eu criei que eu vou jogar lá no Blender para fazer o efeito que eu preciso. Então voltando aqui, eu vou voltar a vista ao modo sólido e por enquanto eu vou ocultar aqui a gota d'água gerada. Na parte superior, em Edit, vou clicar em Preferences, eu abro as configurações do programa, vou selecionar Add-ons e na lupinha eu vou digitar a palavra Images. Vocês vão ver que vai aparecer um add-on aqui chamado Import-Export, Import Images as Plane, desculpe o inglês. Selecionem e vocês habilitam esse add-on para a gente poder utilizar aí junto ao nosso recurso. Bem, com aquela imagem baixada, eu vou vir aqui em Add e vai aparecer na opção Image o objeto chamado Image as Plane. Quando eu seleciono, ele pede para que você busque a imagem que você quer utilizar no recurso. Veja que eu tinha baixado a imagem anterior e baixei essa que eu criei. Então eu vou usar essa e vou usar o Import Image as Planes. A imagem aparece aqui no centro, eu vou dar aqui só um movimento. Para eu enxergar a imagem, eu preciso estar no modo renderizado. Pode ser o material prévio ou então o modo renderizado. Então eu vou usar aqui o material prévio. Está aqui a imagem, veja que ela tem um plano de fundo transparente, pois ela é imagem PNG, totalmente alfa. E aqui nós vamos ativar o Move e vamos trazer essa imagem um pouco para cá. Voltamos na Outline e habilitamos de novo o nosso objeto Sphere, que é a gota d'água. Vamos então selecionar a imagem, posicionar nessa condição aqui de frente à gota. Vamos usar a tecla S de escala. Aproveitando a imagem, nós vamos entrar com ela no modo Edit Mode. Aqui nós vamos usar o botão direito do mouse e vamos aplicar o Subdivide. Nas propriedades do Subdivide, nós vamos colocar o número de cortes de 25 para suavizar mais a imagem. Voltamos com ela para o modo Object Mode. Agora vamos aplicar nessa imagem, clicando aqui em Modificadores, o modificador Shrink Wrap. Na opção Target, nós vamos selecionar quem é o alvo que nós vamos aplicar o efeito. Então selecionamos o conta-gota, vai ser a gota d'água. Veja que a imagem encosta na superfície da gota.
Agora nós vamos vir aqui em Wrap Method e vamos mudar esse método aqui para o método chamado Target Normal Project. Se dermos um S de escala, a gente consegue melhorar mais ainda o tamanho da imagem sobre a gota d'água. Aqui nessa opção que é o Offset, a gente tem como deslocar essa imagem para fora ou dentro. Tendo feito o processo, eu vou utilizar aqui para fazer uma melhor suavização no efeito, um modificador, Subdivision Surface. Vou usá-lo com 2 e 2 níveis e vou aplicar o primeiro modificador e depois o segundo modificador. Pronto. Com esse processo feito, se eu tentar selecionar a gota e usar a tecla G, perceba que a nossa imagem do cartoon está fora da gota. Então a gente precisa, selecionando primeiro a esfera, com o Shift pressionado eu venho aqui na Outline e seleciono o rosto, que é a imagem que eu utilizei, e uso aqui o Ctrl J. Bem, pessoal, eu tive que dar um pause aqui no vídeo. Retornando ao nosso entendimento, observe que a gota se transformou num objeto apenas. Ele agora é o objeto Sphere. Se eu tentar agora usar a tecla G para deslocar, veja que eu desloco automaticamente. Se eu usar a tecla de rotação, e aí eu posso fazer todas as transformações necessárias que eu precisar. Exemplo, se eu quiser dar uma escala em Y, uso SY, alargo ou afino a gota. E posso enquadrar a cena junto à minha câmera, clicando aqui em câmera. Posso mover com a mãozinha e busco com o gizmo e a câmera travada posicionar a gotinha de uma forma que eu possa renderizar o nosso personagem, gota d'água, cartoonizado com o efeito aqui pelo Blender 3D. Fica a ideia e a dica, bom proveito e até o próximo vídeo.